É um prazer compartilhar com vocês mais uma de nossas lives, Amigos e Suas Vivências. E o tema da nossa live hoje é autoconhecimento. E eu já quero iniciar trazendo uma frase do nosso poeta William Shakespeare, que nos diz o seguinte: de todos os conhecimentos possíveis, o mais sábio e útil é o conhecer a si mesmo. Interessante, não é? Todo mundo quer, né, meus amados, adquirir conhecimento. E ele fala o seguinte, que de todos os conhecimentos, o mais sábio e mais útil é o conhecer a si mesmo. Interessantíssimo. Sabe por quê? Porque o autoconhecimento é a base de todo o desenvolvimento do ser humano, em todas as áreas de sua vida. Pessoal, profissional, familiar, social. E precisamos ter o autoconhecimento para saber lidar com todos esses aspectos da nossa vida, certo? Mas eu já estou vendo pessoas que estão entrando aqui. A Gisele já está presente. Seja bem-vinda. Antes de chamar a Gisele, eu já vou chamar a Gisele para ela ter bastante tempo, porque eu sei que ela tem bastante experiência nessa área. O que eu quero frisar para você, pontuar mesmo, é que todo dia é uma nova oportunidade de conhecer ainda melhor a você mesmo. Eu amo essa frase. Todo dia eu me lembro dessa frase. Quando eu acordo, eu penso, opa, hoje é um novo dia, hoje é uma nova oportunidade de conhecer melhor a mim mesmo, de estar sabendo lidar com as minhas emoções, de saber lidar com as vivências do dia a dia, com as experiências. E agora, nesse momento, nós temos também a oportunidade de nos conhecer mais um pouco com todas essas informações valiosas que a nossa amada Gisele vai estar trazendo para nós. E eu quero apresentar já a nossa convidada de hoje. Bem-vinda, minha amada. É um prazer vê-la. Estou muito feliz por essa oportunidade, né, de vê-las, de conversar com vocês, de dialogar, né, e mesmo que seja virtual. Como que é bom, né? Como que a tecnologia nos aproxima também, né? Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né? E olha, Gisele, vamos começar assim, posso fazer algumas perguntas, né? E a gente vai interagindo, certo? Por exemplo, nesse processo do autoconhecimento, né? De conhecer a si mesmo. Eu gostaria que você, a gente fala eu gostaria, né? Eu quero, né? Que você, se possível, fale sobre a importância de se desenvolver esse autoconhecimento. Certo? Qual é a importância de desenvolvermos o autoconhecimento? O autoconhecimento, né, Vera, você fez uma excelente introdução, né? Ele é muito importante para o alcance do nosso equilíbrio, né? Que quando nós não nos conhecemos, não sabemos quem nós somos, né, nós vivemos muitos nos extremos. E o nosso emocional, nós precisamos buscar emocionalmente estar sempre em equilíbrio na nossa vida. Então eu preciso saber quem eu sou, né? Como você mesmo disse, as minhas potencialidades, as minhas dificuldades, as minhas limitações, para eu poder viver melhor. Né? Eu preciso saber o que me motiva, o que me desmotiva, né? O autoconhecimento, ele é um processo realmente, né? Ele acontece, né, como processo psíquico, e ele acontece, eu vejo que ele acontece do nascimento até a morte. Né? O nosso desenvolvimento, ele é do nascimento até a morte. Nós estamos o tempo todo passando por fases, não é? Fases diferentes, né? E todas essas fases que nós vamos passando, que nós vamos vivendo, ela vai também requerer isso de nós, né? Esse autoconhecimento. Então, o acontecimento, ele precisa acontecer o tempo todo. E também é uma disposição, sabe, Vera? Eu vejo assim que nós precisamos estar dispostos, né? Então, quem que consegue entrar nesse processo durante a vida? Quem está disposto realmente a se conhecer, tá?
E a felicidade, né, ela faz parte muito das nossas escolhas, né? Dos resultados das nossas escolhas, né? A felicidade muitas vezes é a falta dela. Com certeza. E o que a felicidade, então, ela tem a ver com autoconhecimento, né? Ela tem a ver com esse resultado saudável. Sim. Então, se eu sei quem eu sou, né? Se eu conheço os meus limites, conheço as minhas potencialidades, consequentemente, eu vou fazer escolhas melhores. Consequentemente, eu vou me relacionar melhor com as pessoas, né? O meu comportamento vai ser um comportamento mais adequado, né? Um comportamento, uma falhada. Só essa última frase. Quando você se conhece... Isso, quanto mais eu me conheço, tá? Mais facilidade eu vou ter, né? Para desenvolver as minhas qualidades, as minhas potencialidades, para me relacionar socialmente, profissionalmente, né? Pessoalmente com as pessoas, afetivamente com as pessoas, tá? Então, saber, né, quem se é fundamental, né? Você usou uma frase muito linda no início, vou usar uma agora também que eu gosto muito, que é do Aristóteles, né? Sim. Que ele fala que conhecer a si mesmo é o começo de todas as sabedorias. Sim, olha só. O outro fala que adquiriu conhecimento, que o maior dos conhecimentos, que é sábio e útil, é o conhecer a si mesmo. Agora o outro fala que é a maior das sabedorias. A maior das sabedorias. Uma coisa está ligada à outra, né? E uma coisa que, né, e agora me veio aqui, né, a palavra, né, que diz: conhecereis a verdade vos libertará, não é? Nós sabemos que ela está falando isso, né, de Jesus, né? Nós temos que conhecer a verdade, Jesus é a verdade, né? Mas vamos trazer isso para nós. Então, quando nós nos conhecemos a nossa verdade, nós também nos libertamos de algumas amarras, né? Nós também nos libertamos de alguns traumas, né? Nós também nos libertamos de algumas dificuldades que nos prendem e que nos dificultam a viver melhor, com mais qualidade, e a viver melhor com o outro, tá? Então, qual é a nossa verdade? Esse autoconhecimento é isso, né? Quem é a Gisele, né? Qual é a minha verdade? Tá? Então, como se eu vejo, sempre costumo dizer, né, que, como você sabe, né, me conhece também, né, que a psicologia e a palavra, elas andam juntas. Para mim, elas... Estão ouvindo bem a Gisele? Estão me ouvindo? Dá uma falha. A gente percebe tudo isso que você falou, Gisele. Percebe-se claramente a importância de se ter conhecimento sobre o autoconhecimento. Qual a importância de conhecer a si mesmo? Então, tudo que você falou, realmente muito interessante. A frase que você citou, tão maravilhosa. E nesse aspecto do autoconhecimento, a psicoterapia faz um papel muito importante, não é isso? Só que percebe-se muitas vezes que a psicoterapia, o psicoterapeuta, o trabalho dele, tem algumas certas ideias errôneas, alguns estigmas. Então, o que você falaria hoje sobre o desmistificar esse papel do psicoterapeuta nesse processo do autoconhecimento? Porque, com certeza, você tem experiências dentro da sua prática clínica nessa área, né? Bem, sim, né? Então, é importante entender, né, o papel do psicólogo. Existe ainda preconceito, né? As pessoas ainda têm algum preconceito, isso vem diminuindo, sim, né? E que bom que vem, né, que vem diminuindo, mas ainda tem muito preconceito, né? As pessoas pensam que o psicólogo, eles ligam muito ainda ao tratamento, né, da loucura, né? Que ir ao psicólogo é uma vergonha, né? Que o psicólogo só trata de louco, ir ao psiquiatra mais ainda, né? Nós sabemos que o psiquiatra, ele é o nosso parceiro também nesse processo, né? De autoconhecimento. Sim, você. Tá? Mas ajuda a pessoa, né, a resolver aquilo que ela não está conseguindo sozinha, né? Então, se nós buscamos vários profissionais para várias necessidades, quando nós estamos, né, com alguma dificuldade emocional, algum conflito na nossa vida que não conseguimos resolver, por que não buscar um psicólogo?
Quantas pessoas, às vezes, elas vêm com um grande conflito, com um grande problema, e aí entra nesse processo, né, desse autoconhecimento, e aí consegue depois resolver e ter uma vida, ter uma qualidade de terapia. Ela não é somente para tratar os transtornos mentais. Então, quando a gente fala dos transtornos mentais, também assusta, né? Nossa, transtorno mental. O que é isso, né, meu Deus? Né? O que é isso? A pessoa leva o impacto, né? O que é o transtorno? Um transtorno mental que a gente convive todo dia. A depressão é um transtorno mental, não é? A ansiedade, né? O estresse, né? Um estresse pós-traumático, uma síndrome do pânico. Então, existe, sim, esses transtornos que nós convivemos todos os dias com eles, eles são muito importantes e eles acontecem nesse processo de psicoterapia, do trabalho do psicólogo, tá? Algumas pessoas vão para tratar os transtornos e outras buscam porque querem se conhecer, né? Porque eu quero saber quem eu sou. Eu já cheguei a ouvir isso, né? Isso é uma fala muito comum, né, de alguns pacientes. Eu vim aqui porque eu quero saber quem eu sou. Eu tenho algumas dificuldades e quero saber como agir e preciso, né, saber quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, que é uma palavra que eu não gosto. Né? Eu também não gosto dessa palavra defeito. Gisele, eles estão falando que está falhando um pouco. Está falhando, gente. A Gisele está falando que esse processo da psicoterapia é muito diferente. Não é uma autoajuda, as pessoas pensam, eu vou no psicólogo para receber uma ajuda, não é bem isso. Não. Então, sabe como eu acho, Gisele? Enquanto você dá uma arrumadinha aí, vê se você consegue melhorar essa conexão. Para mim, o em relação à saúde mental, a psicoterapia, para mim, ela é prevenção. É prevenção. Você não vai... Para você tratar um transtorno, você deve procurar o psicoterapeuta, o psicólogo, para evitar com que você tenha um transtorno. Então, você vai aprender a saber lidar com suas emoções, que é o autoconhecimento, com suas forças, a conhecer a você mesmo, com suas potencialidades. E nesse processo que você vai se autoconhecendo, que você vai sabendo lidar com suas emoções, é o que cai lá dentro da inteligência emocional, de todo esse repertório emocional, comportamental, que você vai conseguindo equilibrar, como você falou, né? O autoconhecimento é equilíbrio. E se o autoconhecimento, gente, está falhando ainda, tá? Enquanto a Gisele vai dando ali, vê se consegue conectar. Melhorou agora? Melhorou? Melhorou? Deu uma melhorada? Deu uma melhorada? Eu creio que deu uma... Pode falar, Mara. Pode continuar. Tá. Então, falar algumas formas, né, Vera? A hora que você estava falando ali, eu estava tentando conectar outro celular aqui, mas não deu, né? Vamos falar, então, né, sobre algumas formas, né, de como desenvolver esse autoconhecimento, né? Acho que a gente pode pensar aqui em algumas coisas, né, de como isso pode acontecer. Eu vejo assim, primeira coisa é buscar um profissional, tá? Você estar junto de um profissional qualificado, de um profissional, né, experiente, de um profissional que vai te ajudar nesse processo. Não é um processo na psicoterapia, né, que é o mais importante, não é um processo que nós fazemos sozinho, né? Sozinho, eu vou criar as minhas defesas, eu vou criar as minhas resistências e não vou conseguir realmente me conhecer e olhar para mim, tá? Mas tem algumas coisas assim que são, né, bastante interessantes e que a gente pode usar, né, e que a gente pode fazer, né? Então, como a gente disse aqui, olhar para as habilidades, para as dificuldades, que é essa autoobservação, né? Então, eu preciso olhar para mim. Uma técnica assim que às vezes eu uso com alguns pacientes, dependendo, né, da necessidade deles, é escrever. Eu sempre falo para eles escrever, para alguns pacientes, escreve. Porque quando você escreve, você está ali realmente pensando naquilo e elaborando aquilo. Né?
Sim. Porque o nosso pensamento, às vezes, ele é muito confuso e ele é muito rápido e ele vai também nos... A gente se sabota também, muitas vezes, no nosso próprio pensamento, não é? Sim. A gente se sabota. E quando a gente está escrevendo, a gente tem que parar, a gente tem que pensar, né? E aí nós vamos colocar no papel, né? Depois de colocar no papel, nós vamos olhar para aquilo, né? Então, uma coisa é eu pensar e falar assim, não, mas eu estou pensando aqui, né, falar de uma característica, que eu sou muito agitada, entendeu? Sou muito agitada, tá? Sou muito agitada, eu só pensei nisso. Aí eu vou pensar em outra característica, em outra coisa, né? Só que o processo de olhar para isso. Então, essa técnica do escrever, essa técnica de você ler, né, que depois você vai ler, você vai pensar, você vai refletir sobre isso, né? Então, escreve quais são as suas habilidades, aquilo que você tem de positivo, tá? Escreve quais são as suas dificuldades, quais são as suas limitações, né? Aí você vai refletir sobre aquilo, o que você está usando a seu favor, o que você não está usando a seu favor, tá? O que você poderia usar mais, o que você poderia desenvolver mais, né? O que muitas vezes você poderia até abandonar, né? Em algumas situações, em alguns momentos, tá? Então, ajuda. Essa técnica ela é muito boa porque ela ajuda a fazer esse processo. É do pensar, do olhar, do refletir, né? E do pensar de novo, né? E às vezes não é fácil fazer isso. Não é fácil, né? Olhar para si mesmo não é fácil. Então, olhar para si mesmo também é um exercício. É um exercício. Nós temos que fazer, né? Como você diz, todos os dias. Buscar todos os dias, tá? Buscar essa melhora todos os dias, né? Então, escrever, né, as suas qualidades, as suas dificuldades, tá? Não se comparar, né? Eu acho que também não se comparar com o outro também faz parte desse processo de autoconhecimento. Às vezes as pessoas vêm e trazem muito o outro, né? Mas espera aí, vamos olhar então um pouquinho para você, né? Vamos olhar então um pouquinho, né, para o seu comportamento, para a sua fala, para o seu sentimento, né? Para aquilo que você está vivendo, tá? Vamos olhar para você, né? Cada um é único. Então, nós temos a tendência de projetar, né? Se a gente não cuidar, nesse momento, nós vamos projetar muito do que é nosso no outro. Nós vamos pegar muito do que é do outro para nós, né? E aí vira uma confusão. A gente vira uma confusão e não consegue avançar, né? E não consegue sair desse ciclo, né? Então, nós precisamos entender isso. Nós não podemos nos comparar. Cada um vive de maneira diferente o mesmo estímulo, o mesmo acontecimento, né? Aquilo que muitas vezes vai doer para mim, vai ser sofrido para mim, não vai ser para você, não vai ser para o outro, não é? Aquilo que às vezes vai ser, eu vou tirar de letra, né? Para mim vai ser super tranquilo, eu vou tirar de letra, não vai ser nenhum problema, pode ser um problema, uma dificuldade muito grande para o outro. Sim, cada ser humano é único, né? Sobre o escrever, sabe, algo também interessante que eu adoto também na prática clínica com meus pacientes, é o escrever a sua história. Porque ele vai conhecer quem que ele é, como foi o seu passado, porque tem pessoas que não conhecem a sua história, isso é muito importante. Sim. E o autoconhecimento passa por conhecer a história. A nossa história. Por conhecer a história. Então, é muito isso. O processo de terapia, ele traz isso, né, Vera? Ele traz isso, né? Eu sou, claro que eu sou o produto daquilo que eu vivi, né? Das relações que eu tive. Sim, com certeza. Isso, todas as nossas relações, elas influenciam diretamente na nossa vida, na nossa formação, né? Então, conhecer a nossa história é fundamental para o processo de autoconhecimento. Tá? É isso mesmo. Sim. Então, um outro ponto aqui que eu coloquei também, né? Que eu trouxe para a gente refletir, né? Aceitar os seus erros, né? E aprender com eles. Isso tem a ver com o nosso autoconhecimento, muito.
Muito. Então, nós precisamos entender que nós erramos. É difícil entender que nós erramos, né? É difícil aceitar que nós erramos. Sim. Né? Então, nós erramos, mas a partir do momento que eu tenho consciência, né, que aquilo foi um erro, né, ou que aquilo é um problema, gerou um problema que eu preciso resolver, né, eu consigo encontrar, eu consigo me motivar, eu consigo encontrar alternativas, tá? Para resolver os conflitos e para viver melhor, tá? E esse processo de entender que nós erramos, ele também nos ajuda muito a diminuir as nossas culpas, né? Que a culpa também é um sentimento muito importante que trava também esse processo, né? Então, se eu me sinto culpada por tudo e aquilo vai minando o meu emocional, as minhas forças, né? Eu não consigo também processar, eu não consigo seguir, tá? Então, nós erramos, sim, e quando eu entendo que eu erro, eu também posso entender que o outro erra. Né? Com certeza. Com certeza. Isso, né? Então, se eu também consigo perdoar as minhas culpas, eu também posso conseguir perdoar as culpas, a responsabilidade do outro. Tá? Então, entender isso, né? Entender que nós erramos e não se cobrar tanto. E quando eu me cobro demais, eu também não consigo olhar para aquilo que eu tenho de positivo. Porque eu vou estar, quando eu me cobro, eu também cobro consequentemente do outro e não consigo olhar. Não consigo me desprender daquilo que eu estou me cobrando. Então, nós temos que diminuir isso, né? Nós temos que olhar para as coisas do tamanho que as coisas são. Eu falo bastante isso. Vamos olhar para as coisas do tamanho que elas são. Às vezes nós estamos olhando as coisas, estamos dando uma importância muito grande, né? Estamos olhando de uma maneira muito grande e que às vezes ela não é desse tamanho. E por que nós olhamos de uma maneira muito grande? Porque depende de como eu estou. Depende de como está meu emocional. Não é? Depende de como está, depende se eu estou mais frágil, né? Depende muito da minha fragilidade. Tá? Então, eu preciso entender que às vezes, né, eu preciso nomear esses sentimentos que está acontecendo comigo, nomear os sentimentos, entender e nomeá-los, né, para poder olhar realmente para aquilo que está acontecendo do tamanho que ele é, para eu poder resolver aquilo da melhor forma possível. Então, às vezes, nós não conseguimos resolver as coisas como deveríamos porque nós aumentamos porque nós não estamos bem. Então, eu tenho que saber o que está acontecendo comigo. Tenho que saber o que eu estou sentindo. O que aquilo está me fazendo eu sentir. E que aquilo está gerando no meu comportamento. Então, agora eu sei que eu posso lidar melhor com aquilo que está acontecendo. Tá? Separar o que é, né? O que é meu e o que é do outro. Quem se conhece consegue separar aquilo que é conteúdo meu e o que é o conteúdo do outro. Tá? Senão eu faço uma confusão e eu não sei mais não sei quem eu sou e muito menos vou saber quem o outro é. Né? Então eu preciso separar, né? Quem eu sou e quem o outro é. Né? A dor do outro é do outro, a minha dor é minha dor. Sim. E aí eu preciso entender isso também. Tá? Uma coisa também que eu vejo que existe muito desequilíbrio, né, nesse processo e existe muito medo das pessoas. Algumas pessoas elas vêm para a terapia e falam muito sobre isso. Elas não querem ser, algumas se acham muito egoístas, outras são muito altruístas. Então, nós temos que ter esse equilíbrio. O equilíbrio entre esse egoísmo e esse altruísmo. Né? Então, eu não posso só olhar para mim, ignorar o outro que vive comigo, porque eu vivo numa sociedade, eu vivo em comunidade, eu vivo com pessoas. Né? Só que eu também não posso olhar só para os outros e não olhar para mim. E às vezes nesse processo de autoconhecimento que a pessoa ela começa a entender que ela precisa falar não, que ela precisa olhar para ela, que ela precisa se priorizar. É aí que vem também muito sentimento de culpa e aí às vezes ela se
boicota, né? Porque ela acha que o outro tem que estar em primeiro lugar. E que ela pode, a vida inteira, viver em detrimento do que o outro pensa, né? da expectativa do outro, né? E não vive e não faz nada para si mesma. Então, uma das coisas importantes e que sempre lê, que eu vejo como resultado do autoconhecimento, é esse equilíbrio. Esse equilíbrio, sim. Esse equilíbrio e olhar mesmo e se valorizar e se colocar mesmo, muitas vezes, como prioridade, né? E se eu estou bem e me coloco como prioridade, consequentemente eu também vou estar bem com o outro. Né? Vou adoecer menos, com certeza. Né? E vou sofrer menos também. Né? Tá? O dizer não, né? Uma coisa aqui também que eu coloquei pra gente, né? Uma importante aprender dizer não. E isso, a colocar os limites, tá? Só que eu só vou saber colocar os limites se eu sei quem eu sou. Se eu estou segura de quem eu sou. Sim. Se eu não estou segura de quem eu sou, eu não vou colocar limites para ninguém. Verdade. Então, quantas pessoas vivem relações tóxicas, né? Tanto afetivas como sociais, né? Às vezes no trabalho, por quê? Né? Porque estão tão inseguras de si mesmas, né? Que elas não conseguem colocar esse limite no outro. Tá? E eu vou usar agora bem a frase aqui, a palavra que a Dani colocou, é libertador, colocar limite. Não. É libertador. É libertador. Aí, como que eu disse, né? Conhecer a verdade vos libertará. É libertador. Eu preciso saber disso. Tá? Eu preciso saber que eu posso sim, e que o outro também vai ter que lidar com ele, né? Com as responsabilidades dele, com as emoções dele. Né? E que eu não preciso deixar de ser quem eu sou para viver em prol de uma relação ou de uma outra, né? Uma situação de uma outra pessoa. Né? Com certeza. Isso faz parte, né? Desse equilíbrio. Né? Sim, com certeza. Outra coisa importante também, né, Vera, nesse processo é o tirar um tempo para si mesmo. Tirar quase tempo. A gente não faz isso. Então, se eu estou muito no ativismo, né, se eu estou muito ativa nas minhas atividades, no meu trabalho, no dia a dia, e eu não paro, né, eu não faço nenhuma autorreflexão. Às vezes a gente não para nem para refletir como foi o nosso dia, para avaliar como foi o nosso dia. Verdade. A gente não para. Verdade. E aí as coisas vão acontecendo, as coisas vão sendo acumuladas, tá? E nós vamos vivendo no automático. Então, o parar, o dar um tempo para si mesmo, também nos ajuda a olhar para nós mesmos e ver aquilo que nós precisamos melhorar, né? E ver aquilo que nós estamos falhando, tá? Eu falo sempre para os meus pacientes, né? Aqui é o seu momento. Então, são 45 minutos que é seu. É seu. É dele próprio. Exatamente. São seus 45 minutos e aqui você vai usar os seus 45 minutos como você, né? Como você quiser. Estou aqui para te apoiar, estou aqui para te ajudar, tá? Precisa disso. Nós precisamos disso. Precisamos tirar esse tempo para nós, com certeza. Tirar esse tempo, parar um pouco, né? Então é ler um livro, né? É tomar um café, é tomar um chá, não é? É comer alguma coisa gostosa, né? Como as pessoas têm muita dificuldade de estar sozinhas, têm medo de estar sozinhas. Curtir você mesma, né? Curtir você mesma. Isso. Não precisamos ter medo da solidão. Que solidão é essa? Se você está bem, se você sabe quem você é, se você está nesse equilíbrio, você não está sozinho. Você não está sentindo, não tem solidão, né? Pelo contrário, tem um contentamento, né? Sim, tem um contentamento. E às vezes é aquele momento que vai nos renovar a nossa energia.
Esse tempo que você tira para você mesmo. É muito importante, viu, gente? Muito importante mesmo. Importante isso. Experiência própria. E aí eu até brinco, né, com algumas pessoas, né? A gente tira o tempo para nós mesmos, mas a gente leva o celular. Isso. Aí o celular dá um toquezinho. Aí nós temos o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o outro aplicativo qualquer, e aí vai. Então, olha a dica aí, gente. Quando tirar um tempinho para você mesma, tire também o celular. Isso, é o momento que tá ali, né? Dê um tempo para esse celular também. Claro. Como é que nós vamos pensar? Com certeza. Como é que eu vou pensar? Como é que eu vou refletir? Como é que eu vou sentir aquilo que eu preciso? É desse jeito. Como é que eu vou elaborar a minha tristeza? Sim. Não é? Como é que eu vou elaborar a minha dor? Como é que eu vou pensar em resolver algo que eu tenho um conflito? Como é que eu vou buscar solução para um conflito que eu estou vivendo? Se eu estou ali o tempo todo, eu abro um, abro outro, eu estou sozinha. Mas não estou sozinha. Não está sozinha. Estou sozinha. Então nós temos que não ter medo. Medo desse momento que nós precisamos, que é o momento que nos restabelece muitas vezes. Com certeza. Muito bacana, né? E mais? Meditação, não é? Meditação, quem gosta de atividade física, vai, né, caminhar, academia, né, e meditar mesmo, fazer uma respiração bem devagar, sentir o próprio corpo, né? Aqui agora. O nosso cérebro ele vai começar a trabalhar melhor e ele também vai nos ajudar nesse processo. Com certeza. Hoje, e dentro desse processo aí da sua prática clínica, nós temos precisamente 8 minutos. Você tem, assim, experiências de pacientes nessa área aí do autoconhecimento, um feedback positivo, que você poderia trazer pra gente? Sim, Vera, assim, eu acho que eu até falei já um pouquinho, né, de algumas vivências aqui, né? Eu não quero falar, assim, né, de nenhum caso específico, né? Mas dizer assim, que muitas pessoas, elas vêm, né? Elas vêm com uma série de conflitos, né? Ou às vezes vêm com uma depressão profunda, né? Elas vêm com uma ansiedade já generalizada, né? Às vezes até com tentativas de suicídio, né? Elas vêm com uma série de situações, né? Conflitos conjugais, conflitos familiares, no trabalho, né? Então são inúmeros os motivos pelos quais as pessoas buscam a psicoterapia, né? Problemas com os filhos. E o que eu vejo assim, o que acontece, né? Quando a gente vai para a terapia, nós levamos todo mundo junto, a gente nunca vai sozinho. É verdade. A gente leva todos os nossos problemas, a gente leva todo mundo que a gente convive junto, né? E aí o que acontece? Acontece que a pessoa vai começar dentro desse trazer o outro a trazer a si mesmo, né? Aí ela começa a olhar para ela, né? Aí ela começa a entender o papel dela diante de tudo que está acontecendo e que ela está vendo. Aí ela começa a se conhecer, aí ela começa a entender o comportamento dela, o comportamento do outro, tá? E aí que o trabalho começa, e aí que a cura começa, né? E aí que as queixas são trabalhadas, que as queixas são, né, diminuídas, tá? Quando a pessoa começa a entender quem ela é dentro de todo esse processo, dentro de tudo isso que ela está vivendo. Né? Busquem alguém, né? Busquem ajuda, tá? Se você precisa, né, entrar nesse processo, busque ajuda, né? E a melhor coisa é conhecer a si mesmo, tá? A melhor coisa é estar segura de quem se é, né? Isso não tem preço. Eu acho que é algo que não tem preço.
né? E para mim isso é uma coisa muito importante, tá bom? É uma coisa que eu preservo muito, né, na minha vida, né? Quem eu sou, e porque se eu conseguir, eu vou conseguir ajudar as outras pessoas, tá? Então, conheça a si mesmo para você também conseguir ajudar as outras pessoas, tá? Falo de que o que importa não é o que acontece, mas é a maneira como nós lidamos com cada uma dessas situações. Antes que termine, depois eu vou deixar a Gi também falar mais um pouquinho de agradecimento, mas eu quero deixar um versículo para você. A palavra de Deus é maravilhosa, eu não tenho como fugir dela. Então, em 3 João, no capítulo 1, né, só tem um capítulo, versículo 2, nos diz assim, e eu quero trazer para vocês: amado, desejo que tenhas boa saúde. Esse é o desejo do meu coração para você. Vou repetir: amado, desejo que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes. Olha só, que seja bem-sucedido em todos os seus empreendimentos, assim como vai bem a sua alma. Saúde emocional para todos nós. Encerrar, e eu quero repetir só mais uma vez a frase que não importa o que nos acontece, mas a maneira como nós lidamos com essas situações. Procure se autoconhecer. Conheça a si mesmo, como já falamos hoje, como já citaram os sábios, que é a sabedoria, né? O conhecimento maior que é útil, e a sabedoria é conhecer a si mesmo. Um beijo a todos e um grande abraço. Beijo também, tá? Tchau. Tchau, beijão.